Sintam-se todos acolhidos pelo Centro Espírita Manuel Quintão, que a partir desse momento, cada um de nós possamos nos harmonizar para que a espiritualidade possa trabalhar em nós. O Evangelho, a palestra de hoje, quem vai fazer é Cristiana. Eu disse para ela que eu não sei dizer o sobrenome dela. Com o tema A Importância do Evangelho. Ela vem representando a Federação Espírita. Eu vou fazer o exórdio com o tema O Bem e o Mal. E Valdenício vai fazer a prece final. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, nas questões 629, tem várias questões lá. Eu seleciono algumas que eu acho mais interessantes para falar um pouquinho para vocês. E aí, uma das questões, ele vem falar do que definição se pode dar da moral. E quando ele fala da moral, aí a gente se pergunta, né, como anda a nossa moral. E a definição da moral é: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, para distinguir o bem e o mal. O homem conduz bem quando faz tudo para o bem-estar, não só o nosso, mas o do nosso próximo. Porque não adianta eu dizer que eu faço bem, porque eu venho à casa espírita, porque eu participo da sopa, porque eu participo de todas as festinhas, mas se quando eu estiver lá na rua, alguém precisar de mim, eu estiver apressada. Então, nós temos que pensar nos nossos afazeres e também lembrar dos outros. Como a gente distingue o bem e o mal? Alguém aqui já parou para se perguntar como eu distingo o bem do mal? Ninguém parou para se perguntar? O bem está conforme a lei de Deus. E tudo que nós fazemos que não é conforme a lei de Deus, estamos infringindo essa lei. Se nós parássemos para pensar que eu vou fazer o próximo, o que eu quero que seja feito comigo, mas não ao pé da letra, porque muitas vezes as pessoas falam e ela, porque ajuda alguém, quer que seja ajudado, né? Então, quando a gente leva ao pé da letra, não, eu ajudo, eu também preciso ser ajudada. E nós temos que ajudar sem olhar a quem e sem querer nada em troca. Porque à medida que você ajuda alguém querendo algo em troca, muitas vezes a gente se decepciona que cada um pensa de um jeito. O homem por si tem meio de distinguir o bem e o mal, continuando ainda a outra pergunta? Sim, porque Deus, nós já nascemos, né, com a continuidade do nosso desenvolvimento, vamos conhecendo as leis de Deus, e Deus nos deu a inteligência de discernir o que é certo e o que é errado. À medida que eu já conheço todos os ensinamentos e que eu quero praticar a lei de Deus, então eu vou tentar agir correto, porque nós sempre estamos errando em alguma coisa, por mais que queremos acertar, né? Para sermos um dia espírito puro, precisamos percorrer um caminho e de várias encarnações para chegarmos até lá. Aquele que não faz mal, mas que se aproveita do mal que alguém fez, ou então você mesmo induz alguém a fazer o mal. Se eu induzo alguém a fazer o mal e a pessoa faz, eu tenho culpa? Tenho tanto quanto a pessoa. Porque nós não devemos o aproveitar, você também está participando, direto ou indireto. Se eu induzo alguém a fazer o mal, eu não fui até lá, eu não pratiquei nenhum ato físico, né? Mas eu pratiquei o ato da indução. Então eu também tenho culpa. Então muitas vezes nós temos que parar para pensar o que nós vamos dizer ao outro, porque cada um pensa de um
jeito, como a pessoa vai interpretar. Eu conheço várias pessoas que dizem assim, mas eu não faço mal a ninguém. Tá, mas se eu não faço mal a ninguém, eu também não faço bem a ninguém. Eu estou fazendo o quê? Nada. Eu nem faço mal, também não faço bem. E aí a pergunta diz assim, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não bastará. É preciso fazer o bem nos limites da sua força. Por quê? Não adianta eu estar ajudando alguém quando eu também não estou bem. Primeiro, cada um de nós temos que ajudar a si mesmo para poder estar bem e ajudar o nosso próximo. E aí ele diz, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não fez. Então, eu não fiz o mal, também não fiz o bem. Também tem as consequências. Aí vem a outra pergunta. Haverá pessoas pela sua posição social que não têm a possibilidade de fazer o bem? Será que ninguém tem a possibilidade de fazer o bem? Só não faz o bem aquelas pessoas que só olham para si mesmo. Porque a todo instante, quando nós convivemos com outras pessoas, as pessoas têm necessidade que nós podemos ajudar, não podemos? Você pode ajudar a não ter o dinheiro para ajudar a comprar um remédio, mas à medida que você está do lado da pessoa, que você procura uma solução, vamos falar com fulano, vamos falar com você, que você também está ajudando essa pessoa. Agora, se é uma pessoa que só olha para si, é uma pessoa egoísta, realmente ela vai dizer, eu vivo a minha vida, não incomoda ninguém, também não está praticando bem mesmo. O meio no qual certos homens se encontram colocados é para ele uma fonte primária de muitos vícios e crimes. Eu traduzo essa pergunta assim. Cada um de nós temos na nossa família, né? Temos a família que realmente temos que ter, por mais que às vezes a gente encontra. Até eu mesmo já disse assim, meu Deus, se eu pudesse eu ia para outro lugar. Isso é uma maneira de querer fugir, né? Porque não vai adiantar. Então, muitas vezes nós pedimos para vir naquela família com determinados problemas, porque nós achamos que somos capazes de superar. Às vezes conseguimos, e quando nós conseguimos, temos o mérito. E outras vezes nós pedimos e não conseguimos. Vou dizer alguns vícios, a bebida, né? Nos lugares onde tem muita bebida, onde tem muitas drogas. Então, se eu já tenho a tendência, estou num local onde tem todas essas coisas, vai depender de mim. Claro, a minha tendência já é forte, mas fui eu que pedi para vir. E nós sempre esquecemos que tudo que nós passamos, nós realmente pedimos para estar aqui, porque nós acreditávamos lá no mundo espiritual que nós iríamos fazer diferente, que nós somos capazes de superar. Porque o nosso maior inimigo somos quem? Nós mesmos. Não adianta dizer, porque fulano pensa isso de mim, porque... Não é os outros, somos nós. E aí, continuando sobre o mérito do bem há diferentes graus. O mérito do bem está nas dificuldades. A cada prova que nós pedimos para passar e que nós superamos, nós vamos ter um mérito. Fazer o bem, se eu não faço, não passo por provas, né? Se Deus nos fez simples e ignorantes. Imagina se todos nós já fôssemos espíritos puros. Ele tivesse nos feito já espíritos puros. Nós não passamos pela fase, nós não aprendemos. Nós já fomos ricos, nós já fomos pobres, nós já fomos mendigos. Nós já devemos ter tido várias vidas, cada um diante das suas necessidades. E do que não superou ainda vai superar, né? E ainda vai passar. Então, temos que lembrar que tudo isso é uma fase, que todos os nossos problemas hoje é para nos fortalecer e um dia nos tornarmos espíritos puros. Para um dia chegarmos ao espírito puro, precisamos dos esforços. Então, temos que nos esforçar
cada dia mais. E não ficar, ai como eu sofro. Ao contrário. Tem uma parte no Evangelho que diz que nós não devemos depor os nossos problemas, senão aos pés de Deus. Então, à medida que a gente nos recorrer a Ele, Ele vai nos ajudar a fortalecer também a nossa fé e superar a nós mesmos. Acabando o exórdio, vamos fechar os olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, de adquirir alguns conhecimentos sobre a doutrina espírita, que é muito esclarecedora para o nosso dia a dia, o nosso aprendizado, pedindo a Deus a espiritualidade amiga desta casa para nos auxiliar mais essa noite do trabalho, que assim seja. Passando agora a palavra para a Cristiana. Boa noite. É sempre com muita alegria que a gente vem a uma casa de oração e de trabalho, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor, que vem sempre trazer o alento aos nossos corações. E como é rica essa doutrina, que nos ajuda a entendermos cada momento da nossa vivência, cada etapa, e podermos ter forças de podermos ultrapassar as nossas dificuldades com mais tranquilidade. Eu sempre digo que essa doutrina entrou na minha vida realmente para me salvar. E ela já me salvou de diversas formas. E eu espero que ela faça isso com todos vocês também. E nós vamos conversar na noite de hoje a respeito de uma das parcelas do que essa doutrina nos traz, mas que é uma parcela de tanta importância que nós precisamos nos atentar à importância dela, que é justamente a importância do Evangelho para a nossa vida. E aí, quando nós paramos para analisar a importância do Evangelho, nós precisamos esmiuçar o que ele traz para cada um de nós. O que o Mestre veio nos trazer com as suas mensagens. E existe um conto que se diz que tinha um jovem que queria aprender as lições. Então ele foi em busca de um grande sábio. E ao chegar nesse sábio, ele disse assim: eu quero que o Senhor me ensine o que é o amor, no tempo em que eu puder ficar em pé, em um só pé. E aí o sábio olhou para ele e disse: mas meu filho, não tem como. Não tem como eu lhe explicar a entender o que é o amor num tempo desse, é muito ínfimo. E aí aquele jovem sedento de conhecer as coisas com muita rapidez, disse: então você não é um bom sábio, eu vou em busca de outro sábio. E aí ele foi. E ao chegar neste outro sábio, ele olhou para ele e disse: eu poderei seguir-te, mas só te seguirei se tu me ensinares o que é o amor no tempo, ou o que são as leis de Deus, no tempo que eu puder ficar só, no tempo de um pé só. E aí eu disse, o sábio olhou para ele e disse: pode ficar, vou te ensinar. E ele ficou em cima de um pé só, e ele fechou os olhos e o sábio olhou para ele e disse: ama. E ele ficou esperando. Daqui a pouco ele abriu o olho e disse assim: sim, e o que mais? Ama. Ele: não, mas eu quero que você me ensine. Ah, você quer saber como chegar a amar? Então aí você vai precisar de todos os escritos e de toda a Bíblia, para você aprender o código do que é o amor. E esta é a mensagem que está aqui no Evangelho. Para
do que o Mestre nos trouxe está aqui. E aí nós nos surpreendemos, porque em alguns locais e em conversa com alguns amigos espíritas, nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem assim, que o espírita não precisa estudar a Bíblia, que basta ele estudar a codificação e está tudo bem. E aí nós dizemos que não é bem assim. A Bíblia é um escrito sagrado que traz mensagens que são importantes também. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não traz todas as mensagens, todas as passagens de Jesus. E aqui na introdução do Evangelho, ele nos fala e ele nos diz, no início do Evangelho, ele diz assim, que toda a gente admira a moral evangélica, todos proclamam a sutil necessidade dessa moral, porém, conhecem muito pouco dela. Aí ele diz que a razão está por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho. Porque nós nos atemos a ler as formas alegóricas e lermos a letra pela letra e não a letra pelo Espírito. Ou seja, a mensagem como ela nos vem e não apenas a palavra na sua forma literal. E o que ele quer dizer com isso para nós? Muitas vezes, alguns de nós dizem assim, mas essa história de você estudar ininterruptamente a doutrina, a gente já estudou muito, já está cansado de estudar o Evangelho. Vamos buscar outras coisas. Gente, só para nós termos uma breve noção de que o Evangelho não é antigo, não está atrasado e nem está ultrapassado. Uma certa feita, numa entrevista, Chico Xavier relatou ao jovem que estava entrevistando a respeito dos estudos. E o jovem disse assim a Chico Xavier, mas algumas pessoas vêm dizendo que o Evangelho está ultrapassado. E eu vejo o senhor conversar com as pessoas e vi um jovem agora há pouco olhar para o senhor e perguntar, o que tem de novo, Chico? E você olhar para ele e dizer, meu filho, a grande novidade é o Evangelho. Mas o Evangelho é um espírito tão antigo, o que é que tem de tão novo, Chico? E aí Chico Xavier olhou para aquele repórter e disse assim, meu filho, o Evangelho, ele é tão pouco compreendido por nós, que para você ter ideia, Emmanuel está aqui me dizendo que por diversas vezes ele segue ao mundo espiritual para estudar o Evangelho. E quando ele se vê na plateia, ouvindo os espíritos superiores explanarem e falarem a respeito do Evangelho, ele se sente uma besta. E aí? Se Emmanuel é uma besta, imagine eu. Porque é que eu sou uma pequena lesma. Porque do que Emmanuel tem de conhecimento, eu não tenho uma vírgula. E alguns de nós se sentem tão doutores da lei, que chegam a verbalizar que o Evangelho é muito antigo, não precisa mais ser estudado. Será? Vamos ver o que o nosso Evangelho traz. Não sei se ele é tão antigo assim, não. No primeiro capítulo da obra, ele diz assim, eu não vim destruir a lei. Nesse capítulo, ele nos traz a curiosidade do Mestre Jesus, quando tentado pelos doutores da lei, apresentaram a ele o Decálogo, que são os 10 mandamentos. Era dividido em 10 os mandamentos, trazidos através da escrita direta, o primeiro fenômeno
fenômeno de escrita direta que nós temos de conhecimento foi no Monte Tabor, quando Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Então o mestre olhou para aqueles homens, entendendo o que ia no íntimo do ser daqueles homens, ele disse: só vejo dois. Amarás o teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Eis aí todas as leis e todos os profetas. Encerra. Ponto. Então ele coaduna com aquele sábio que diz que todas as leis estão resumidas em ama. Mas nós não entendemos ainda o que é amor. Porque o amor que nós entendemos é o amor do apego. É o meu. É o meu marido, a minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha casa, minha vida, minhas coisas. É o meu, sempre tem o eu no meio do egóico, do egoísmo, do possuir. E o próprio mestre nos assevera que quem ama, liberta. Na Bíblia tem uma passagem que diz que 2 mulheres diziam que um bebê era filho delas. E o rei, para descobrir quem de fato era a mãe da criança, disse assim: então vamos resolver o problema. Vamos repartir a criança no meio. A que não era a mãe disse: tudo bem. A que era a mãe disse: se ela amava, ela preferia o filho vivo na mão de outra mulher a ver o filho repartido no meio. Então o rei foi sábio naquela colocação. Porque aquela mãe que amava, ela disse: não, pode entregar o bebê a ela. Ela é a mãe. Aí o rei disse: não, pode pegar o bebê e entregar a ela. Essa aqui é que é a mãe. Porque quem ama não quer ver o outro sofrer. E muitas vezes, no nosso amor egoísta, nós queremos o outro do nosso lado, mesmo sabendo que o outro é infeliz ao nosso lado, mas ele é nosso, tem que estar aqui. Nosso cabresto, seja mãe, seja pai, seja marido, seja mulher, seja quem for. E aí cabe a nossa reflexão. Então, quando o mestre vem dizer: eu não vim destruir a lei, é porque ele veio nos mostrar que a lei não tinha mudado com a vida dele. E ele asseverou: eu vim fazê-la cumprir, dar cumprimento à lei. De que forma, gente? Se não exemplificando na sua conduta ética e moralizada durante toda a sua vivência. Dentro do escrito bíblico, se vocês tiverem encontrado, por favor, me mostrem, porque eu venho estudando a Bíblia há muitos anos, desde a época que eu era católica. Então, desde a minha infância, adolescência, e eu passei para o Espiritismo após os 20 anos de idade, foi quando eu conheci a doutrina dos Espíritos. 18 a 20 anos de idade. Mas antes eu era católica. E lá nós tínhamos, e eu participava do encontro de jovens, de adolescentes, participava da igreja mesmo, fazia parte e estudava mesmo a Bíblia. Então eu venho estudando há muito tempo. E eu até hoje nunca encontrei na Bíblia que Jesus possa ter determinado para nós que nós fizéssemos algo diferente do que seja amor. Ou que ele tenha dito que nós esqueçamos o que tivera sido trazido anteriormente. A não ser quando ele fala da questão que foi a única coisa que eu encontrei, que nós encontramos estudando, que o mestre falou que nunca tinha sido dito antes, que foi: amai, aprendeis até hoje, a amar o próximo como a si mesmo. Porém eu vos digo: amarás
não só o próximo, mas ao teu inimigo. Até então, o próximo, identificado por todos, era apenas as pessoas próximas, aquele que convivia. Mas o mestre ele vai além. Quando ele fala do amor, ele não fala do amor, porque é fácil. Amar a quem nos ama, amar a quem está próximo, amar a quem nos agrada, é muito fácil. O que é que a gente tem de diferente? Até daquelas pessoas equivocadas. Porque elas também amam aqueles que as amam. Elas também amam os próximos deles. Então nós não temos diferença nenhuma nesse aspecto. Mas o mestre nos chama a um entendimento mais profundo do amor, que é o amor incondicional. E aí, como é que ele exemplifica? Nos fazer amar o nosso inimigo. Vamos lá aos exemplos. Eu tive uma contenda com você. E na minha ânsia de fúria, eu tirei a sua vida. Ao cair em mim e perceber que eu infringi uma lei, que foi tirar a vida de um outro ser, eu rogo ao Pai misericórdia e peço a Ele que Ele me auxilie a mudar o que eu fiz. Aí alguns dizem assim, é fácil ele pagar isso, porque a gente ainda tem esse processo de pagar que vem da nossa co-irmã, a Igreja Católica. E Jesus nos libertou dessa questão. E a gente vai chegar lá. Mas aí ele chega e diz assim, você quer, meu irmão, uma nova oportunidade? Quero, Pai, me ajude. Pronto. Você tirou a vida? Agora você vai, reencarna. E agora você vai dar a vida àquela pessoa. E vai se comprometer com ela em educar, em direcionar, em dar a ela a condição que você tirou quando você tirou a vida dela. Aí a gente começa a entender por que é que muitas vezes nos próprios lares há os ódios. Que o próprio Divaldo conta que uma de suas irmãs não falava com seu pai. Era de mal com ele. Ela não suportava a presença do pai. Mas Divaldo, num flash, foi-lhe dito pelo Espírito do Haddad que aquilo se dava de uma vida anterior, em que o pai houvera assassinado ela. Mas nessa vida ele não tinha feito nada com ela. Mas ela não gostava. Quando chegou um determinado momento, ela parou de falar com o pai. Não tinha jeito, ninguém tinha. E o pai vivia angustiado por isso. Mas chegou a hora da partida do pai para o mundo espiritual. Então Divaldo vai até essa irmã e diz, olha, nosso pai vai desencarnar. Você acha que você deveria permitir que ele desencarnasse ainda brigada com ele? Por que você odeia tanto? Olha, eu não sei. Mas eu não suporto, eu tenho medo dele, eu tenho pânico. Eu vou, mas só vou se você for comigo. E aí Divaldo disse, eu estarei com o seu lado. Vamos, meu irmão. Mas perdoe o nosso pai. E ela foi junto com Divaldo. E ao chegar ao leito do pai, ele olhou para ela e disse, minha filha, eu não sei o que eu lhe fiz. Eu juro que eu não sei o que eu lhe fiz. Mas eu quero que você me perdoe. Porque o que é que eu tenha feito, eu não me recordo. Mas se eu me magoei tanto a ponto de você ficar esse tempo todo sem falar comigo, me perdoe ao menos para eu ir em paz. E aí ela perdoou o pai e pediu perdão a ele também, porque dizia, pai, eu não sei porque eu sinto isso com você, mas eu sinto, eu não consigo confiar no Senhor, eu não me suporto, eu não sei o que é, mas eu não gosto, não me amo como pai. Mas entendendo que o Senhor está indo, eu perdoo. E Divaldo deixou os dois se reconciliarem, se ajustarem, para que ele pudesse partir e aquela contenda que ainda ficou pudesse ser minimizada naquele processo. Então a gente começa a ver que fica complicado no nosso olhar estreito de uma única vida e no nosso imediatismo de seres humanos
crianças espirituais, que queremos todas as respostas na hora que nós queremos, termos o esclarecimento de tudo que nos ocorre. Porque se nós tivéssemos a condição de saber, será que teríamos a maturidade de amar, mesmo sabendo que aquele foi o nosso avô do passado? E eu garanto que não. Basta só nós percebermos, quando temos algum problema com alguém, já nessa vida, brigamos com a pessoa, que muitas vezes você diz assim, olha, eu não quero ficar com problema não, mas quando fulano tiver, por favor, não me chame não, porque eu prefiro, olha, me dá não dá, eu não me relaciono bem com ele, então é melhor que a gente não... sem ter tido assim uma coisa mais grave, apenas por divergências de opinião. Imagine você estar com uma pessoa que você sabe que lhe assassinou na outra vida. Você vai amar? Nós somos hipócritas. Ainda não temos essa condição. Então o Evangelho vem nos abrir um leque de informações que esclarece e mapeia a nossa vida de forma clara, simples. Mas precisamos ler a letra com o Espírito. E não é ler a letra pela letra. Entendermos por trás da mensagem do Mestre o que ele quis nos trazer. Então, quando ele começa nesse primeiro capítulo falando a respeito de não vir destruir a lei, ele exemplifica, mostrando que o que ele está sintetizando ali é exatamente os 10 mandamentos. Porque, veja, amar a Deus sobre todas as coisas. Os 3 primeiros mandamentos são exatamente falando do amor e do respeito a Deus. E os 7 últimos é o código moral que nós precisamos exercer para amar o próximo e a nós mesmos. Que é não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas do próximo. Isso é conduta moral. Para termos uma boa convivência uns com os outros. Então é exercício do amor. Incondicional. Então a gente vê que tem uma lógica dentro de todo esse processo e dentro da mensagem do Código do Monte, quando o Mestre traz as bem-aventuranças, que são 8, ele esmiuça para nós cada virtude que precisamos trabalhar dentro delas para exercermos esse amor que está contido nesta lei. E nós precisamos trabalhar cada uma delas. Não conseguiremos modificar quem nós somos da água para o vinho, do dia para a noite. Não existe mudança na natureza instantânea, não. Porque, como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a transformação moral é uma das mais lentas. Porque nós somos fadados à repetição de atitudes e sentimentos, ainda pelos nossos arrastamentos na nossa conduta moral. Ainda temos muito o que trabalhar em nós. Como o próprio Evangelho nos diz, egoísmo e orgulho, grande chaga da humanidade. Quem de nós ainda não tem o egoísmo em si? Ainda não tem o orgulho, como dizia inicialmente, porque às vezes as pessoas pensam que é fácil a gente chegar aqui, subir aqui em cima e falar. A primeira vez que eu subi na tribuna para falar, gente, foi por uma ausência de um palestrante na casa que eu trabalhava e a pessoa substituta também não compareceu. Eu só fazia o estudo com o grupo, nunca tinha subido na tribuna. Você não tem noção do pânico. Com o pânico, o desespero que me bateu na hora. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer ali em cima? Senhor, é muita responsabilidade. Suei frio. E depois foi quando eu fui entender que o meu pânico todinho era um único. Não fazer feio, não passar vergonha.
Então era o quê? Vaidade. Vaidade. Não era outra coisa. Orgulho. Eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeita. Aí a gente, quando começa a estudar a doutrina, a gente vê que na doutrina não existem doutores da lei. Não há doutores. Há aqueles que se dedicam a estudar um pouco mais e os que se dedicam a estudar um pouco menos. Equívocos, todos nós cometemos. E nós pedimos desculpa se nós cometemos algum equívoco. E pedimos a todos que, se tiver, corrijam. Porque não é cristiana, é a doutrina. E a gente tem que ser fiel a ela, não a mim. Então, aí, quando a gente entende isso, aí a vergonha começa a diminuir. E aquela lavada vai ficando mais bonitinha. A gente começa a enfrentar mesmo. E dizer, não, vamos lá. Não tem que levar a mensagem, então vamos levar. Dentro daquilo que a gente estudou. Dentro daquilo que a gente compreendeu. E há controvérsias. Porque a compreensão de cada um é limitada ao seu grau de evolução. Então pode ser que hajam pessoas que tenham um entendimento mais profundo do que o meu. Claro. E uma das pessoas que eu tenho procurado me espelhar, só o mestre. Porque todos os outros são falíveis, tanto quanto eu. Então a gente precisa ir pela letra do Espírito que ele vem nos trazer. E aí ele vai esmiuçando para nós esse evangelho quando ele diz assim: meu reino não é deste mundo. E quando ele nos traz essa mensagem do meu reino não é deste mundo, a gente entende que ele desnuda para nós a vida espiritual de forma clara. Onde ele nos mostra que este apego material que nós insistimos em julgar que a nossa verdadeira vida é essa da carne e não a do espírito, e por isso muitos de nós se desesperam no momento de dificuldade e alguns equivocadamente acham que a solução do problema é ir buscar a porta falsa do suicídio e troca uma angústia e uma dor atual por um tormento na vida espiritual. Porque, segundo o próprio livro dos Espíritos, tem lá uma questão, eu não me recordo o número dela agora, mas onde Kardec questiona os Espíritos a respeito do suicídio. E os Espíritos nos dizem que a ninguém é dado o direito de tirar a vida de quem quer que seja, nem tampouco a própria vida. Só a Deus é dado o direito de dar e de tirar a vida. Então, quando nós infringimos uma lei divina, nós sofremos não é por punição divina. É isso que nós precisamos entender dentro do que o Evangelho nos traz. Deus não pune, Deus não perdoa, Deus ama. Gente, perdão pressupõe uma mágoa. E se Deus se magoa, Ele é tão humano quanto nós. Nós queremos trazer Deus à nossa imagem e semelhança. E Ele não é nossa imagem e semelhança. Livro dos Espíritos, questão primeira. Que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Origem de tudo. Se Ele é a origem de tudo, Ele não pode ser como nós. Ele ama. Ele não precisa nos perdoar. Porque Ele não se magoa. Ele compreende a nossa imperfeição moral. Ele entende a nossa fraqueza enquanto seres ainda infantis espiritualmente. Então Ele se entristece. É um paralelo que a gente vai fazer que fica mais fácil da gente entender. Seria o mesmo que eu, adulta agora, viesse uma criança pequena, aqui de 2 anos, chegasse aqui próximo de mim e me beliscasse. E eu fosse ficar magoadíssima com a criança de 2 anos que me beliscou. Por que ela me beliscou? E eu seria um contrassenso.
e agredir a criança e eu querer punir a criança porque ela fez aquilo. Gente, é uma criança de 2 anos, está fazendo aquilo, alguma razão tem, não tem nenhum sentido eu me revoltar contra uma criança de 2 anos. Ou eu sou criança igual a ela? Claro que não. Então eu vou compreender que a criança veio alguma trela, alguma peraltice, e vou compreender, porque é uma criança pequena. Então é assim o paralelo de Deus conosco. Ele vê as nossas imperfeições, vê as nossas fraquezas, ele olha e diz, meu Deus, ainda não entendeu? Tá, vamos lá, uma nova oportunidade. E nos dá ininterruptas oportunidades. Porque a lei do progresso está lá no livro dos Espíritos. Quem quiser saber, pegue ela. É tão perfeita a lei de Deus que ele não nos permite retroagir. No máximo, nós podemos ficar onde estamos. Mas ir para trás, não. Aí vamos fazer um paralelo, a mesma coisa na escola. A criança não estuda, passa o ano, chega no final do ano, ela tira nota baixa e repete de ano. Ela está na 4ª série, ela está lá para a 5ª. Se ela repetir o ano, ela vai voltar para a 3ª ou ela vai voltar para a 4ª, no mesmo ano que ela estava? Para a 4ª, né? Pronto. É assim que Deus faz conosco. Você não conseguiu passar na prova dessa encarnação. Você precisava trabalhar na sua vaidade. Não. A próxima encarnação você vem tentando trabalhar mais uma vez a sua vaidade. Você vai retroagir? Não. Você vai voltar para aquela prova onde você precisa vencer aquela sua má inclinação. Então a gente começa a ver que a coisa fica mais fácil de entendimento. Porque ele vai nos deixando à vontade para perceber que o seu amor é incondicional para nós. E aí ele segue que há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí nós entendemos por que é que agora nós estamos passando por um processo de mudança planetária e que aí mais uma vez as pessoas acham que é assim. No ano de 2057, como relatado por Chico Xavier, a gente dorme em 2056 no mundo de expiação e prova, em 2057 a gente acorda no mundo de regeneração. Do dia para a noite fica todo mundo bonzinho. É assim? Claro que não, gente. Não funciona desse jeito. Porém, como a própria lei diz, as catástrofes estão acontecendo. As coisas vão acontecer. Aqueles que não estarão propensos ao bem, ao desencarnar, não terão mais sintonia vibratória com o planeta. Então vai para onde? Para essas moradas aqui. Há muitas moradas do meu Pai. Para uma morada, onde estará num planeta de provas e expiações, assim como a Terra, para continuar o seu aprendizado. E se depois ele chegar ao patamar de conseguir vir para a regeneração, ele virá. Até porque o próprio Livro dos Espíritos nos informa que o mundo de regeneração não é um mundo definitivo, é um mundo de transição. Olha lá. Então não é definitivo. A natureza, ela é cíclica. E nós vamos evoluindo à medida que nós aprendemos as lições. Então começa a ficar mais claro que para cada um, de acordo com a sua sintonia vibratória, você estará exatamente onde você tem que estar. E aí ele segue. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele mata definitivamente a dúvida em relação à questão da reencarnação. Porque aí nós vamos compreender porque seria um contrassenso de Deus permitir que eu nascesse numa família com condições de sobrevivência adequada, perfeita, fisicamente falando, porque a minha imperfeição não está no corpo físico, mas está no moral. Porque se eu não tenho nenhuma marca no corpo físico, a minha imperfeição é moral, eu preciso trabalhar ela.
E aí vem uma outra criança que nasce numa família aleijada, amputada, cega, com todas as imperfeições orgânicas possíveis. Que Deus justo seria esse? Se não existisse uma nova oportunidade reencarnatória para aquele ser, o que é que eu tenho de melhor daquele outro irmão que nasceu com aqueles problemas? Nada. Ele apenas está vindo num processo reencarnatório, consequência das suas inconsequências do passado, para expiar aquilo que é necessário para ele compreender que este corpo não nos pertence. É um empréstimo divino, ao qual nós daremos conta quando retornarmos. Então, mulheres, prestem atenção. Seu corpinho, quando você estiver grávida, aquele bebezinho não lhe pertence. Então, não tem aquela conversa de que o corpo é meu, eu posso fazer com ele o que quiser. Não, o corpo não é seu e o do bebê muito menos. Então, a gente começa a entender que na lei divina a coisa é mais profunda. Então, você começa a ter uma corresponsabilidade diante da vida do outro também. E a gente vê que a coisa começa a estreitar. O caminho não é largo, não. Ele é estreito. Mas se todo mundo tiver educação, passa e entra todo mundo no caminho, sem nenhum problema. Basta o respeito mútuo. E aí ele vai seguindo. Ninguém poderá ver o reino de... Não. Bem-aventurados os aflitos. Olhe essa passagem do Evangelho. Eu confesso que, assim, para mim, era algo que me angustiava muito. Porque eu dizia assim, meu Deus, como é que é esse negócio assim? Que o povo diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia ao seu eleito. Eu disse, que Deus que ama e uma dor que envia os seus eleitos. Eu não quero essa dor não, eu sofrer não. Que conversa é essa? Eu quero lá sofrer? Que bênção danada é essa? E aí a gente, quando reflete e observa a mensagem, nós começamos a ver a beleza dessa mensagem de aflição. Porque nós passamos a ver que é uma bênção mesmo. Porque se Deus não nos amasse, Ele permanece. Como é que a gente faz com nossos filhos? O filho está na escola, não está estudando. E você, meu filho, você pode estudar. Aí só quer saber de celular. Então, tá bom, não quer estudar não, então me passa o celular. E você começa a restringir aquilo que o agrada para que ele retorne no estudo. Olha, você não vai passear, não vai isso, não vai aquilo, até você recuperar suas notas. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Não, deixa eu fazer a mesma coisa, gente. É exatamente igual. Bom, estou te dando aqui um corpo perfeito, lindo, maravilhoso. Aí você começa. Aí começa a beber, aí fura um pedacinho do tanque do combustível do carro, né? Que é seu veículo. Aí você começa a fumar, aí dá mais um outro furinho. É aquele combustível que você tinha assim uns 90 anos para viver, aí você já reduz para uns 85. Aí você começa a empurrar o pé na comida. Aí já reduz para 80. E assim você vai, reduzindo. Porque nós recebemos do Pai um quanto de energia para a nossa encarnação. E quando nós negligenciamos isso, nós vamos responder por essa negligência. É o que nós falamos de suicídio indireto. Aí nós temos um quanto de 90 anos e reduzimos para 75. Então o que é que vai acontecer? Deus vai nos punir? Não. A gente vai responder por isso. Esses 15 anos subsequentes, a gente fica naquela situação um pouco mais difícil, porque nós não entendemos o que precisávamos fazer. E aí nós vamos ter que resgatá-la de alguma forma. Aí muitas vezes Deus dá a oportunidade de virmos e reencarnarmos numa vida breve. E aí acontece, a criança vem e vive apenas 10 anos, 15 anos. Jorge André nos conta um fato desse. Ele estava na reunião mediúnica e estava doutrinando o espírito,
E aquele espírito muito renitente. E aí Jorge André era um espírito de um coronel. E Jorge André disse, meu irmão, aceite, vem assim para reencarnar, para o senhor resolver esse seu problema. E aí o espírito diz assim, eu venho, o senhor tem coragem de me receber como seu filho? Eu disse, tenho, agora veja, eu acho que vai ser bem complicado, porque minha esposa já tem uma certa idade, acho que ela não vai ter condições. E aí a espiritualidade disse, não, a gente resolve. E a esposa de Jorge André engravidou e teve aquele espírito reencarnou. Aí ele disse, mas eu só vou viver 10 anos. Jorge André, não tem problema não, venha-se embora que você vive seus 10 anos. E a esposa de Jorge André teve aquele espírito, ele reencarnou. E aí ele conta que numa certa feita estavam comendo, e aí o menino bateu na mesa dizendo que queria comer não sei o quê. E aí Jorge André bateu na mesa de volta e disse assim, olha seu coronel, aqui o senhor está conversando como soldado, pode baixar sua voz, você vai comer o que tem aí, fique quieto, que você agora é meu filho, vá. Aqui agora quem canta de galo sou eu, não é você mais não. Aí o menino parou, não, limite, teve limite, viveu os 10 anos necessários para reajustar e foi para o plano espiritual. E agora virá ter uma nova reencarnação onde ele seguirá o seu rumo. Então a gente começa a ver a beleza do cadinho que é essas reencarnações reestruturadas na nossa vida para os ajustes necessários. Então adianta eu ter um filho e ele nasceu, ele morreu em eternidade e eu me revoltar com Deus? A revolta vai resolver? Não. Então não é a dor que é a bênção que Deus envia aos Jesus, mas o que nós fazemos com ela em nossas vidas. O que é que eu aprendi com o meu sofrimento? O que é que ele vem me ensinar? O que é que eu vou fazer com ele daqui para frente? Isso é que o Mestre nos chama a pensar. Então o Evangelho ele é rico de ensinamentos de todos os lados, gente. Como é que nós podemos dizer que ele está ultrapassado? Jamais. Em tempo algum. Ele não está ultrapassado. Ele está mais do que atual em nossas vidas. E como ele nos auxilia a compreender cada minuto e segundo de tudo aquilo que nós passamos. Então, quando a dor se estabelecer em nós, o sofrimento, para buscar o que ela quer te ensinar com isso. E lembra, toda dor é consequência de uma atitude sua. Não adianta você acusar quem quer que seja. Porque as escolhas foram feitas por você. Então, o mais belo dessa doutrina é que ela põe a nossa vida aqui. Não é na mão de ninguém, é na sua. Ninguém é capaz de te fazer feliz se você não se fizer feliz. Ninguém te fará. A única pessoa que pode transformar a sua vida é você, mais ninguém. Então a felicidade não depende de família, não depende de marido, não depende de filho, não depende de casa luxuosa, não depende de carro, não depende de posses. Não depende. Depende de você estar bem intimamente com você, com mais ninguém. É você com você mesmo. Então você precisa buscar qual a causa da sua vida está como está. E só tem um jeito. Vá para frente do espelho. Joana de Anjos nos ensinou isso. Através de Valdo Pereira da Franca. Quando Divaldo estava com a Angina e perguntou, mas Joana, eu um trabalhador da Seara, que faço tanto trabalho, como pode eu estar agora com a Angina, Joana? Me ajude. Ora, que guia protetor é você que me deixa ficar desse jeito? E aí Joana sorri, complacida, olha para Divaldo e diz, quer saber a resposta? Ele diga. Ela, eu não. A resposta está em você. Vá para o espelho. Vá perguntar a você o que é que originou isso. Gente, a resposta de todas as dificuldades da nossa vida
está em nós. Mas a gente não quer ouvir. Porque é mais fácil eu acusar o outro da minha infelicidade do que eu assumir a responsabilidade da minha vida. Então é por isso que essa doutrina, como Ana Guimarães, ela tem uma frase que ela diz assim: essa doutrina não veio para covardes, ela veio para corajosos. Que é aqueles que têm coragem de enfrentar a si mesmo e modificar as suas imperfeições. Porque a gente não muda ninguém. A gente só tem condições de mudar a nós mesmos. E aí o Evangelho vai seguindo, né? E ele segue dizendo assim, que nos traz o Cristo Consolador. Bem-aventurados os pobres em espírito. E essa daí é uma das mais belas passagens, onde ele nos ensina a trabalhar a humildade. Porque os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque não adianta eu querer correr na frente de quem quer que seja, se eu não tiver trabalhado a mim mesma. Então eu posso chegar aqui e falar e todos dizem: ah, mas aquela moça fala tão bem. Só palavras. Mas e quais são as minhas atitudes? Então o Mestre nos ensina que para estarmos a falar de sua doutrina, para podermos vivenciá-la, precisamos começar em nós esse trabalho. Sermos humildes. Nos colocarmos como aqueles que servem. Aí temos a campanha do quilo, para trabalharmos a nossa vaidade. Irmos pedir esmola para os outros, que nem sabemos quem são. Sermos achicotados, ridicularizados e tantas coisas que nós passamos quando fazemos a campanha do quilo. E levarmos a mensagem. E exemplificarmos na nossa conduta, no momento que recebermos uma afronta, sorrirmos e retribuirmos com a mensagem de Jesus. É fácil? É não. Mas é necessário começar a burilar esse orgulho, essa vaidade que existe em nós. E aí trabalharmos a nossa humildade. E aí ele segue: bem-aventurados os que têm puro o coração, a pureza da alma. E aí ele nos assevera: quando aquelas crianças foram colocadas à sua frente e queriam ir em busca do mestre para abraçá-lo, e os seus apóstolos queriam impedir as crianças de chegar próximo a ele. E aí o mestre diz: deixe vir a mim as criancinhas, porque em verdade eu vos digo que aquele que assemelhar-se-á a esses pequeninos entrará no reino dos céus. Ele não disse que era para sermos crianças para entrar no reino dos céus, como muitos querem dizer que é essa a mensagem. Não foi isso que ele disse. Assemelhar-se às crianças. O que é que tem de mais belo na virtude das crianças? Senão a espontaneidade, a verdade, a pureza. A criança não diz que gosta de você se ela não gostar. A criança é verdadeira, ela é sincera, ela é honesta. Então o mestre nos pede com essa passagem para sermos sinceros uns com os outros. Porque o que nós pensamos que é o mundo espiritual? O que a gente acha que no mundo espiritual vai ser diferente? As máscaras, gente, não deveriam nem caber aqui mais. Principalmente a nós que conhecemos a doutrina dos Espíritos. Porque como é que está lá no Evangelho que João nos assevera? Uma nuvem de testemunhas os observa. Quem são essas nuvens de testemunhas, senão os Espíritos, que veem tudo que nós fazemos. Inclusive, percebem
os nossos pensamentos mais íntimos. É aquele mesmo que está lá no íntimo do teu ser, que nem teu marido, nem teus filhos, nem ninguém sabe. Porque você nunca foi capaz de revelar também a vergonha que você tem de sentir ele. Tem noção? Então, quando nós chegamos no mundo dos espíritos, gente, nós estamos desnudados. Nós vivemos o mundo real. O nosso sentimento, o nosso pensamento está ali. A gente não mascara mais não. Nós vamos demonstrar exatamente quem nós somos. Então a doutrina dos Espíritos veio nos ensinar. Começa a fazer isso agora. Porque quando chegar lá, tu já está acostumado. Porque é vergonhoso. A gente abraça o outro querendo morder. Que isso, gente? Até na casa espírita. A gente vive de máscaras. Fingindo gostar de quem a gente não gosta. Para com isso. Nós temos que demonstrar o sentimento. Feito aquela filha, tá? Eu não sei porque eu lhe odeio, mas eu lhe odeio. Eu não gosto de você. Não posso fingir que amo sem amar. Mas me ajude a trabalhar isso. Vamos trabalhar junto? Eu quero vencer essa etapa. Então nós precisamos começar a trabalhar isso. Às vezes nós chegamos na casa espírita e um trabalhador da casa, a gente não vai muito com a cara dele. Mas ele nunca fez nada com você. Por que você não vai com a cara dele? Então para. Lembra, pode ser reminiscência do passado. Então vamos tentar fazer diferente? Chega para ele e diz assim, olha fulano, eu não sei como foi o nosso encontro lá atrás não. Mas eu queria mudar hoje. Eu tenho alguma coisa assim que não bate muito com você, mas eu queria quebrar isso. Me ajude a quebrar? Vamos tentar se ajudar? Eu quero ver se a gente começa a fazer diferente agora. A gente está na mesma seara, vamos trabalhar junto? Mas não é fácil. Não. A gente não consegue ainda. E é isso que ele veio me chamar quando ele nos traz a passagem do coração humano. Precisamos trabalhar essa sinceridade de propósito conosco e com os outros. E o nosso tempo chegou. E a gente não falou nem da metade do Evangelho. Olha como é rica essa mensagem. Tem noção? É ultrapassado, né? Será? Então eu convido a todos. Gente, peguem o Evangelho de vocês. Não leiam não. Devorem. Estudem. Leiam com olhos de ver. E deixem que essa mensagem maravilhosa que o Mestre veio nos trazer penetre no coração de cada um de vocês, cada um de nós, para que a gente possa começar a vivenciar o que ele veio nos trazer, de coração, de alma, de espírito. Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós, com todos corações. Aldenise vai fazer a prece. Senhor Jesus, meu amigo, nós estamos encantados, Senhor, com as lições que recebemos, lições magníficas que nos ajudam muito. O alimento principal que cada um de nós necessita. Permite, Divino Amigo, esses leitores queridos encontrem sintonia em nossas mentes para que permaneça conosco um pouco mais de tempo. Essas vibrações amorosas e essas palavras palavra profunda, é a tua paz e o teu amor. Envolva todos os lares aqui representados. Envolva a todos os desencarnados aqui presentes. E principalmente a todos nós. Diante de tantos esclarecimentos desta noite, pedimos permissão a Manuel Quintão e sua equipe para finalizar